Fala galera, bora falar de coeficiente de solubilidade? Então, meus queridos, lembrando que dá aquele like, se inscreve no meu canal que vai ser importante para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, tá? Hoje nossa aulinha é de coeficiente de solubilidade. Conteúdo bem importante e bem simples, tá? Agora, vamos entender o que é a solubilidade, gente. Primeiramente, precisamos entender que quando você coloca um soluto para dissolver num solvente, água, por exemplo, você não pode colocar a quantidade que você quiser. Existe uma quantidade limite para você conseguir solubilizar. E essa quantidade está relacionada diretamente com a temperatura do seu sistema e também com a quantidade de solvente que você apresenta, com a quantidade de água, tá? Só você lembrar o seguinte, você consegue dissolver, por exemplo, 1 quilo de sal de cozinha em um copo com água pequeno? Não, não é possível. Até você conseguiria até aumentar essa solubilidade se você esquentasse um pouquinho essa água, mas mesmo assim não seria possível, beleza? Então, qual é a definição de coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida em determinada quantidade de solvente, em condições específicas, temperatura e pressão. A pressão a gente vai deixar para depois, tá? Que ela é algo mais importante, algo mais específico. Mas primeiro vamos lembrar o seguinte, a solubilidade, ela está ligada diretamente com dois fatores. Primeiro fator é a quantidade de solvente que você tem. Então vamos colocar aqui, ó, quantidade de solvente. Aí você pode guardar uma coisinha no seu coração. Quanto mais solvente você tem, maior vai ser a solubilidade do seu soluto, tá? Então, quanto mais água você coloca, maior a solubilidade do sal de cozinha, por exemplo. Agora, a temperatura não é desse jeito. Existem substâncias que serão mais solúveis quentes e existem substâncias que serão mais solúveis frias. Aí você tem que avaliar. A prova tem que fornecer uma informação para você, fornecer um gráfico, uma tabela para você conseguir dizer. Então, toma cuidado com a temperatura, porque é muito comum a gente achar que qualquer coisa é mais solúvel quando está quente, o que não é verdade, tudo bem? Pegando essa parte aqui da temperatura, nós podemos falar de forma específica dos solutos gasosos. Os solutos gasosos, eles seguem algumas regras que é importante você saber, tá? Então, ó, solutos gasosos. Quais que são as regrinhas? Primeiro, a ideia da quantidade de solvente é a mesma, não muda para qualquer tipo de soluto. Agora, a temperatura é o seguinte, para um gás, toda vez que a temperatura estiver menor, a solubilidade dele será maior. Então, você pode colocar que o coeficiente de solubilidade de um soluto gasoso, ele é sempre maior quando a temperatura for o quê? Menor. E isso é regra. Só você pensar, por exemplo, no refrigerante, porque ele é mais gostoso quando está geladinho, porque tem mais gás carbônico dissolvido nele, tudo bem? E uma outra aqui que é muito importante, gente, vem de uma lei, chamada de Lei de Henry. Esse cara percebeu que a solubilidade das substâncias gasosas estava ligado diretamente com a pressão do meu sistema. Como é que funciona então? Você pode colocar que o coeficiente de solubilidade de qualquer gás, ele é diretamente proporcional à pressão do seu sistema, o que significa se você aumentar a pressão, a solubilidade também vai aumentar. Então, essas regras aqui só valem para solutos gasosos. Se forem solutos sólidos e líquidos, aí você tem que avaliar melhor qual que é a sua questão e um gráfico ou uma tabela, beleza? Vamos aprender na prática como é que funciona agora essa ideia de coeficiente de solubilidade. Então vamos lá, gente. Coloquei aqui um exemplo para vocês visualizarem, tá? Eu tenho 100 ml de água, no caso água pura, a 25 graus Celsius, e eu tenho 30 gramas de um sal qualquer. Não importa qual que é o soluto, é um sal, tudo bem? Lembrando que solubilidade não é só para sais, tá? Qualquer substância vai apresentar solubilidade. O meu exemplo aqui é um sal, beleza? Professor, ele te deu todas as informações que são importantes? Sim, ele me deu, tá? Ele está me falando que eu tenho 100 ml de água, que é o meu solvente. Esse solvente está numa temperatura de 25 graus Celsius. Outro fator importante, porque a temperatura ela influencia na nossa solubilidade, correto? E aqui ele está me dizendo que a quantidade máxima que ele conseguiu colocar foi de 35 gramas do meu sal. Agora, como é que a gente pode escrever o coeficiente de solubilidade desse sal? Vamos lá. Você colocou no máximo 35 gramas de sal
Então, tá aqui, ó, do meu sal em 100 gramas de água. Então, coloca aqui, 100 gramas de água. Bacana. E, galera, isso daqui, essa solubilidade, ela é para uma temperatura de 25 graus Celsius. Então, está a 25 graus Celsius, beleza? Algumas coisinhas que a gente pode avaliar aqui. Primeiro, imaginem que em vez de colocar 100 gramas de água, eu coloque agora 200 gramas de água. Percebam que eu dobrei a quantidade de água do meu sistema, mas a temperatura, senhores, é a mesma, tá? Eu não vou alterar. Então, eu tenho aqui 25 graus Celsius. Aí eu te pergunto, quanto de sal eu consigo solubilizar agora? Gente, se eu dobrei a quantidade de água do meu sistema, eu também vou dobrar a quantidade de soluto que pode ser solubilizado. Antes era 35, agora eu posso solubilizar 70 gramas do meu sal. Belezinha? Então, o que você tem que guardar no seu coração? Que a quantidade de soluto e a quantidade de solvente, eles são diretamente proporcionais. Se você dobrar um, você dobra o outro. Se você triplica um, você também triplica o outro, beleza? Agora eu vou te fazer uma outra perguntinha, tá? Aqui embaixo. Eu vou colocar 100 gramas de água. 100 gramas de água. Só que agora eu vou dobrar a temperatura. Eu vou colocar uma temperatura de 50 graus Celsius. Deixa eu escrever melhor aqui. De 50 graus Celsius. Aí eu te pergunto, quanto de sal eu consigo solubilizar para essa massa de água a 50 graus Celsius? E eu tenho certeza que no seu coração você quer falar que é o dobro de sal, que seria 70 gramas, né? Ah, eu dobrei a temperatura, então a quantidade de sal também vai dobrar. Gente, cuidado. Eu não falei para vocês se esse meu sal ele é mais solúvel quente ou se ele é mais solúvel frio. Eu não posso fazer essas contas de proporção, essas regrinhas de 3, com temperatura. Não é porque a temperatura foi dobrada que a massa do meu sal também será dobrada. Então, nesse caso aqui, gente, eu não posso dizer quanto de sal tem solubilizado. Então, ó, eu vou colocar aqui que serão incógnitas para gente. Professor, e quanto é? Não sei. É só um exemplo meu, tá? Isso a prova tem que fornecer para vocês. Se ela me desse um gráfico, se eu tivesse um gráfico aqui, por exemplo, eu poderia avaliar no meu gráfico qual é a quantidade de sal que seria solúvel nessa temperatura. Como ele não me deu, eu não posso fazer essa regrinha, tudo bem? E uma outra coisinha muito importante, vou até dividir aqui a minha tela, para você ver como é que funciona. Não é só a quantidade de soluto e dissolvente que é proporcional no meu sistema. Você também pode fazer cálculo com a massa da minha solução. Exemplo, imagine que eu tenha 35 gramas do meu soluto, do meu sal. Essas 35 gramas do meu sal, se eu tiver atingido a solubilidade máxima, vão estar em quantas gramas de solução? Basta eu pegar, olha, eu tenho 35 gramas de sal em 100 de água. 35 mais 100, 135. Então, ó, essa daqui é a massa total da minha solução. É a soma do soluto mais o meu solvente, tudo bem? Agora é o seguinte, imaginem que em vez de eu ter 135 gramas de solução, eu coloque 540 gramas de solução. Então, quanto de sal eu vou ter solubilizado? X. Aqui eu também estou mexendo com uma proporção, porque eu estou aumentando a massa de solução do meu sistema. Se a massa da minha solução aumentou, a massa do meu soluto também tem que aumentar. Então, a massa que eu vou ter de soluto agora é de 140 gramas. Beleza? Então, eu posso fazer cálculo de proporção com a massa de soluto, com a massa de solvente e com a massa de solução. Mas eu não posso fazer esses cálculos com a minha temperatura, fechou? Beijão, tamo junto, até a próxima aula.